A primeira fase, vamos nessa então, para a definição dos confrontos que estão definidos e foram sorteados na sede da CBF nessa terça-feira, dia 30 de janeiro. Vamos conferir. O Cruzeiro de Minas Gerais vai enfrentar o Souza lá na Paraíba. O mando de campo é do Souza, o empate é do Cruzeiro. E se o Cruzeiro avançar de fase, ele enfrenta o vencedor entre Petrolina e Cascavel. E nesse primeiro confronto, o Cruzeiro vai ter a vantagem na segunda fase de jogar em casa. O mando de campo é do Cruzeiro na segunda fase para enfrentar Cascavel ou Petrolina, possivelmente. Mais confrontos: Tombense contra Anápolis, Botafogo de Ribeirão Preto contra Nova Venécia. A vantagem do mando de campo na segunda fase é desse quarto chaveamento, ou seja, o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo, poderia mandar a segunda fase no Santa Cruz. Mais chaveamentos: Corinthians contra Cianorte. Já se enfrentaram na história da Copa do Brasil. Cianorte aprontou para cima do Corinthians. E do outro lado tem São Bernardo contra Olaria. Na verdade, o jogo é no Rio de Janeiro. E na segunda fase, o mando de campo seria, por exemplo, do São Bernardo. Caso ele avançasse, poderíamos ter aí um confronto paulista entre Corinthians e São Bernardo. Mais chaves: Humaitá contra Sampaio Correia do Maranhão. Mando de campo no Humaitá. Muito provavelmente o jogo na Arena da Floresta. Do outro lado tem Maranhão, o campeão maranhense, contra o Ferrão de Fortaleza, o Ferroviário. Dois times que se enfrentaram na Série B nas quartas de final de 2023, né? Mais chaveamentos: Fortaleza contra Fluminense do Piauí. Marauara contra Retrô. Fortaleza vai viajar ao Piauí, não sai do Nordeste, para essa primeira fase da Copa do Brasil, e o Retrô enfrentando o Manauara, estreante na competição. Mais chaveamentos: o Remo pegou o Porto Velho de Rondônia. No outro lado, River contra Ipiranga. A gente pode ter aí na segunda fase o Remo pegando o Ipiranga de Erechim, dois times que se conhecem bem aí da Série C do futebol brasileiro. Cuiabá conheceu seu caminho na primeira fase, vai viajar até o Espírito Santo para enfrentar o Real Noroeste na primeira fase, e vai ter a Audax e Portuguesa, o jogo no Elci Rezende. Portuguesa com a vantagem do empate nesse confronto. Audax e Portuguesa, dois times do Rio de Janeiro, se enfrentando logo na primeira fase. O caminho do Cuiabá, portanto, podendo pegar a Portuguesa aí. Mais chaveamentos: ABC de Natal contra 13 da Paraíba. Tem Sampaio, o Grêmio Sampaio de Roraima, contra o Brusque de Santa Catarina. Que a gente pode ter aí um ABC contra Brusque, dois times que se enfrentariam, né, na Série C, mas o Brusque subiu. O Brusque jogou a Série C e subiu, o ABC jogou a B e caiu. Mais chaveamentos: América de Natal contra Maringá, jogo claro no Paraná. E do outro lado, Independente contra Amazonas. Amazonas e América que vão se encontrar na Série B dessa temporada. Mais dois chaveamentos: confronto, o clássico proletário entre o Operário de Campo Grande contra o Operário de Ponta Grossa, e do outro lado tem Vila Nova de Nova Lima recebendo a Aparecidense de Aparecida de Goiânia. O Bahia, um dos grandes favoritos da temporada, uma das sensações do ano, vai enfrentar o Motoclube na sua estreia, um confronto nordestino. Do outro lado, Caxias contra Portuguesa Santista. Não é uma chave das mais fáceis para o Bahia, não, principalmente pensando em segunda fase, né? Tem o Caxias ali, o time de torcida, time duro. A gente tem Trem contra Sport, Trem do Amapá contra o Sport Clube do Recife, e o Muricy contra o Confiança do Sergipe. Muricy de Alagoas, Confiança do Sergipe, o Sport podendo enfrentar a equipe do Confiança. E o Sport, passando para a segunda fase, vai jogar em casa. Tem Marcílio Dias contra Vasco da Gama, Água Santa contra Jacuipense. Vasco, portanto, conhecendo seu adversário, é o Marcílio Dias. Se passar para a segunda fase, enfrenta ou Água Santa ou Jacuipense. Mais confrontos: tem São Luís de Juí contra Ituano, Costa Rica contra América de Natal. Segunda fase aí pintando entre Ituano e América de Natal, talvez. É uma possibilidade. São os favoritos, né? Mais bem ranqueados aí entre esses quatro clubes. O Atlético Goianiense viaja para Rondonópolis para enfrentar a União. Rondonópolis, lá do Mato Grosso. E do lado, na mesma chave, na chave seguinte, né?
que seria o enfrentamento da segunda fase, Real Brasília contra São Raimundo de Roraima, o Atlético, com uma chave bem interessante, pelo menos no sentido da tradição das equipes, né? Mais 2 chaveamentos, Rio Branco do Acre contra CRB de Alagoas. Atlético contra Volta Redonda. Confronto de alvirrubros, um confronto de equipes aí que vão se encontrar na Série C em 2024, Atlético e Volta Redonda. Águia de Marabá contra Curitiba. Capital de Tocantins contra Tocantinópolis. Temos aí o segundo confronto interno, né? Confronto interno do Tocantins. Tivemos aquele Audax e Portuguesa logo no início dos chaveamentos. E aqui Capital e Tocantins, o Curitiba, com um chaveamento bem interessante de primeira e segunda fase. Até porque o Águia de Marabá não está bem no Campeonato Paraense. Para a sequência, Operário de Várzea Grande, Mato Grosso, contra o Criciúma. Do outro lado, Itabaiana contra Brasiliense. Itabaiana voltando à Copa do Brasil. Mais confrontos agora já encaminhando para o fim. Asa contra Internacional. Itabuna contra Nova Iguaçu. Um chaveamento interessante para o Internacional. Embora o Nova Iguaçu venha indo bem aí no Campeonato Estadual. O Itabuna, por outro lado, está muito mal no Campeonato Baiano. E agora sim, os últimos 2. Iguatu contra Juventude. Ji-Paraná contra Paysandu. Nesse confronto aí é muito provável que a gente tenha aí na segunda fase um Juventude contra Paysandu, pelo menos são os favoritos. Esse jogo de segunda fase seria na casa do Juventude. O Juventude seria o mandante, no Alfredo Jaconi, um eventual jogo muito interessante entre Juventude e Paysandu. É isso.